Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula online do curso. Bem, galera, como vocês bem sabem, infelizmente nesse momento precisamos estudar por meio de videoaulas, né? E por conta de toda a situação que está acontecendo, mas muito brevemente eu acredito que a gente vai estar juntos novamente, tá? Então é só por um período. É legal que vocês vão ter esse conteúdo para vocês guardarem e estudarem, tirarem dúvida. Então é um material valioso que vocês têm em mãos aí e que vai auxiliar vocês nos estudos, tá? Com respeito a tudo aquilo que a gente vai aprender sobre o nosso módulo de Excel, por exemplo, tá? Então vai ser bem interessante pelo fato de vocês poderem voltar ao conteúdo quanto vocês quiserem, praticarem juntos e poder tirar todas as suas dúvidas, porque esse conteúdo ficará salvo para vocês, né? Então vocês vão poder assistir aí quanto vocês precisarem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, volta o vídeo, assista novamente, faça junto. Recomendo aí que você utilize o Excel. Se você não tiver o Excel, você pode utilizar o Excel online, tá? Através do seu e-mail Outlook, beleza? Entra no e-mail Outlook, lá você tem um Excel online. Ou você pode utilizar o Office online também e utilizar a versão do Excel gratuita que está disponível na internet, tá? Ou então você pode baixar aí uma versão gratuita que vai te dar um período aí de dias para você poder ir estudando, tá, galera? Mas é interessante, se você tem um computador, que você venha praticar comigo. Você pode assistir no celular e fazer junto, ou assistir no computador, dividir a tela e fazer junto. O importante é a gente praticar. E se por acaso você não tem um computador, não fica triste nem chateado, não é motivo de você não estudar. Estude também, anote o que você tiver dúvidas ou o que você achar importante. Se você precisar marcar áreas, desenhar os íconezinhos que for necessário para você não esquecer, faça isso, tá? Se esforce ao máximo, se esmere ao máximo. Eu sei que brevemente a gente vai poder treinar juntos nas máquinas do curso, mais um pouco para frente, né, assim que as coisas normalizarem, mas é importante que a gente não perca o ritmo. É por isso que o curso tomou essa ótima iniciativa de a gente poder estar enviando esse conteúdo para vocês poderem estudar em casa, poderem praticar aí na casa de vocês, tá bom? Então vamos lá, galera. Eu já estou aqui com o meu Excel aberto, como vocês podem ver. É a mesma versão do curso, a versão 2010. Bem, nós já aprendemos aqui como o Excel funciona, como é que é a sua estrutura. Aprendemos sobre as áreas que ele possui, né, a interface dele, como ele trabalha. Agora a gente vai falar um pouco mais a fundo aí sobre o Excel, entendendo aí como calcular no Excel, como por exemplo utilizando fórmulas e funções, tá? Então, primeiramente vamos entender o que seria uma fórmula, o que seria uma função dentro do Excel, já que o Excel ele não é apenas uma ferramenta para armazenar dados, ele vai muito além. Então ele funciona muito além do que simplesmente você poder armazenar dados em células. Ele possibilita você também a aplicar diversos tipos de cálculos, até complexos ou muito complexos, de uma forma muito fácil. E também vai possibilitar que a gente crie fórmulas lógicas para nos auxiliar em diversas situações, entre muitas outras funções que a gente vai aprender aí nas próximas aulas, tá? Mas primeiro falando aí sobre as fórmulas e as funções que são a base de tudo isso, tá? Vamos lá a um exemplo aqui de fórmula. Eu estou com uma planilha vazia, você pode fazer a mesma coisa no de vocês aí, só para a gente entender aí como funcionaria cada um dos casos, tá? Então aqui em cima, vou colocar aqui na célula 2, na A2, né? O nome de um funcionário. Aqui ao lado eu vou colocar o seu salário. E aqui eu vou colocar, por exemplo, o valor da hora extra, tá? Total. Vou colocar o total de horas extras. Total de horas extras. Só que aqui eu já vou colocar em dinheiro, tá? Vou colocar assim, ó, o total de horas extras
cifrão para dizer aqui que é o valor em real, tá? O valor total de horas extras em dinheiro, em real já, convertida em dinheiro e não em horas apenas para calcular, só para a gente entender aqui, tá? Então aqui eu vou espaçar, como a gente já aprendeu na aula passada, através das linhazinhas que dividem as colunas, funcionário, o salário dele, o valor total de horas extras que ele fez, tá? E aqui eu vou colocar aqui um salário bruto e aqui eu vou colocar o total, tá? Vou botar assim, total a receber, melhor. Então, esse salário bruto total a receber, eu vou colocar o valor total que esse funcionário vai receber, tá bom, gente? Aí aqui, para mim não ficar esticando muito a linha, eu posso fazer a quebra, tá? Ó, quebra texto automática, aqui, ó, para descer um pouquinho, facilitar um pouquinho. Aí tem que fazer o ajuste para não ficar muito grande, tá? Beleza. Aqui eu vou colocar alguns funcionários. Vamos colocar aqui, ó, alguns funcionários como exemplo. Vou colocar aqui o João. Vou colocar aqui o José, Carla, Mariana. Pronto. O salário de cada um. Esse aqui é o salário bruto, tá, galera? Então aqui em salário eu vou colocar aqui, ó, 2 cliques, salário bruto, 1.050, e lembrando que eu vou colocar só os valores, tá? Não vou colocar o cifrão, porque a gente já aprendeu a fazer automático, vou relembrar vocês assim que eu colocar aqui, tá? Então salário, então cada um aqui tem um salário específico, tá? E aqui é o total de hora extra que cada um vai receber, tá? Já convertida em dinheiro, tá? Já peguei as horas que eles trabalharam, já sei quanto que a hora dele vale, e aqui nesse exemplo eu vou colocar aqui já o valor em dinheiro que ele vai receber só de hora extra separado, tá? Também é só um exemplo. Então vamos lá, total de horas extras. Então digamos aqui que o João tem a receber aí R$395, o José tem R$197, a Carla tem R$525, ou melhor, a Marina tem R$525. Deixa eu descer aqui, vou jogar esse valor para cá. E a Carla tem R$353 de hora extra, beleza? E aí, para facilitar, o que nós vamos fazer? O que nós fizemos em aula. Eu vou selecionar os salários e já posso selecionar juntamente com as horas extras, tá? Os valores já em real, né? Já que todo mundo vai ser convertido em real aqui, eu vou clicar na notinha, tá? Ou eu posso também clicar aqui, ó, nessa aba do menu e escolher o modo moeda, tá? Vou clicar na notinha, que é a mesma coisa, tá vendo? Aí alterou automaticamente para contábil, também poderia ser moeda, também seria aplicado, também poderia ser utilizado, tá? Sem problemas. Então tá aqui os valores, ó, os salários, tá aqui os valores que eles têm que receber em horas extras, e vamos ao exemplo, tá? Então nesse caso eu vou utilizar uma função. Ah, Vitor, como é que funcionaria a função? A função, galera, é um cálculo simples, tá? Uma operação simples, um procedimento que eu preciso realizar de forma simples, que vai facilitar todo o processo através do seguinte, tá? Eu vou apertar o sinal de igual aqui no meu teclado, e toda vez que eu
aperto o sinal de igual aqui dentro de uma célula, o Excel entende que isso é uma fórmula ou é uma função, tá, galera? É diferente de eu simplesmente digitar um valor. É diferente de eu simplesmente digitar assim, ó, 1050 mais 395. Não vai acontecer nada, tá vendo? Por quê? Porque eu não coloquei o sinal de igual. Então ele vai trabalhar como se fosse uma informação de texto comum. A partir do momento que eu utilizo o sinal de igual, se eu quisesse digitar os valores como eu fiz anteriormente, funcionaria, tá? Ele ia fazer o cálculo normal, ó, 1050 mais 395. Automaticamente ele entende que é uma função ou uma fórmula, ó. Quando eu aperto o Enter, ele já me dá o resultado de fato deste cálculo, beleza? Só que nós não vamos trabalhar dessa maneira, tá? Apesar do Excel aceitar, nós vamos utilizar o seguinte, nós vamos utilizar a referência das células, porque isso vai ajudar muito a gente, tanto agora e muito mais ainda futuramente, e vocês vão entender o porquê disso através das aulas que nós formos exercitando as fórmulas e funções, tá? Então, ao invés de colocar o 1050, eu vou colocar a célula correspondente a esse valor. Aonde está o valor 1050, galera? Ele está na coluna B, linha 3. Portanto, ele está na célula B3, como nós aprendemos anteriormente, lembram? E agora eu vou colocar a operação matemática, ou seja, eu quero somar, eu quero pegar o salário bruto, quero somar esse salário com as horas extras que ele fez, tá? Para mim descobrir aí quanto de bruto total ele vai ter junto com a hora extra. Só é um cálculo simples que eu quero saber. Então eu vou colocar lá o sinal de adição, mais normal, e vou clicar aqui, ou eu vou digitar a célula correspondente. Onde que está a hora extra do João? Coluna C, linha 3, ou seja, C3, tá? Eu posso digitar C3, ou uma dica legal aí que eu utilizo bastante, é você clicar na célula, né? Mais fácil até. Ou seja, ele já identificou que o que eu desejo está na C3, já indicou isso para mim. Então, galera, é muito simples, ou seja, a partir de agora é só eu dar um Enter, ó, e eu vou ter aí o meu resultado correto, beleza? Eu vou ter aí o meu resultado. Então, maravilha, já está pronto o meu cálculo. A mesma coisa se dá aos da linha de baixo, tá? Se você puder, faça esse exemplo aí também e preencha os de baixo para você entender melhor, tá? E nós temos também, galera, além da função, que é esse cálculo simples, né, que vai consistir aqui em um valor e outro valor, eu também tenho como proceder de uma forma mais prática em casos em que eu tenha aí que fazer um cálculo maior, um cálculo mais extenso. Então, se a função é basicamente uma operação simples, né, onde eu tenho que somar um valor pelo outro, dividir um valor pelo outro, multiplicar um valor pelo outro, a fórmula ela vai vir a calhar, ela vai nos ajudar no cálculo no caso, melhor dizendo, de cálculos mais extensos. Então, digamos que eu queira calcular todos os salários ou todas as horas extras. Então, eu vou colocar aqui, ó, total de salários. Então, ao invés de eu ter que calcular aqui, como eu mostrei para vocês anteriormente, ó, né, ó, B3 mais B4 mais B5 mais B6 e assim sucessivamente, eu simplesmente vou usar uma fórmula, que é um código específico que vai realizar a operação desejada, tá? Diferente da função que nós acabamos de aprender, a fórmula é apenas um código que vai simplificar essa operação. Ou seja, a gente vai fazer a mesma coisa, porém de forma mais rápida, mais simples e mais objetiva, tá? E nesse caso eu vou utilizar a função igual soma. Lembrando, galera, que eu fiz um pequeno exemplo, mas digamos que na minha empresa eu tenha 30, 50, 100, 200 funcionários. Ou seja, eu vou conseguir economizar muito mais tempo. Então, se eu vou conseguir reduzir aqui o meu tempo com 4 funcionários, imagine se eu tivesse aí 100, 200, 300, ou independente aí da quantidade muito maior de funcionários, a fórmula vai ajudar muito mais,
tá? Então esse exemplo é um pouco menor só para a gente não perder tempo aí, tá? Para a gente conseguir fazer algo mais objetivo. Então, galera, a fórmula que eu vou utilizar é a fórmula igual soma. Toda fórmula também é precedida do sinal de igual, ou seja, sempre entra um sinal de igual antes. A operação que eu vou realizar é justamente o nome dessa fórmula, que é a soma, tá? Então, no caso, a fórmula se chama soma e o objetivo dela é de fato somar. E a diferença da função, ou melhor, a diferença da fórmula que nós também não temos inicialmente na função, porém pode ser colocado, é o parênteses, tá? Porém, ele na fórmula é obrigatório, ele precisa existir na fórmula e na função ele não é obrigatório, tá? A gente vai entender um pouco melhor depois quando que a gente pode utilizar aí o parênteses, em que situações ele vai ser útil também na função, apesar de não ser obrigatório. E aí, galera, depois que a gente fez isso é muito fácil, ó. Você vai clicar no primeiro valor, vai arrastar até o último valor, já que é essa soma que você quer realizar, e observa o que acontece, ó. Vai aparecer aí, ó, B3, dois pontos, B6. E o que isso significa, Vitor? Que o Excel vai realizar uma soma de, ou da, a partir da célula B3 até a célula B6, exatamente. Beleza? E a única coisa que nós temos que fazer no final, apesar de nesse momento não ser obrigatório, é fechar o parênteses, tá? Mas eu gosto de sempre recomendar que a galera não costume de não fechar parênteses, porque lá na frente isso pode nos atrapalhar, porque algumas fórmulas vão lhe obrigar a fazer isso, e se você não tiver o costume, você vai acabar esquecendo, tá? Então fechou o parênteses, Enter, maravilha, tá lá o total de salários realizado com sucesso, sem que eu tivesse necessidade de fazer o que eu fiz aqui, ó, somar um por um, pausadamente, tendo que colocar o sinal da operação um por um, um a um, tá? A mesma coisa se daria aqui, caso eu deseje fazer, eu poderia aplicar também uma fórmula soma, facilitando sem que eu precisasse somar lá o C2 mais C3 mais C4 mais C5 mais C6, por exemplo, né? A partir do C3, melhor dizendo, que é onde nós temos o primeiro valor. Beleza, gente? Então essa é a grande diferença entre a fórmula e uma função. Ou seja, a função ela vai vir muito a calhar do caso de operações pontuais, básicas, uma divisão, uma soma de um valor pelo outro, uma multiplicação. Agora, no caso, a fórmula, no caso de cálculo, ela otimiza aí o seu tempo, podendo fazer um cálculo em larga escala, né? Então eu pego vários valores e consigo fazer um cálculo de forma muito mais rápida e objetiva, como vocês puderam ver no exemplo. Bem, galera, se houve alguma dúvida, volta aí no vídeo, retorna aí um pouquinho. Se puderem, copiem esse conteúdo aí, preencham ele aí no Excel, e aí já fica a minha primeira atividade aí que eu recomendo para vocês. Completem os demais valores de baixo utilizando a função, e aqui em horas extras trabalhadas realizem aqui através de uma fórmula soma, tá? Então aqui, ó, você que tem aí o computador, você vai aplicar a função, ou seja, você vai somar um pelo outro, vai pegar um e vai somar pelo outro, um pelo outro, e aqui embaixo você vai utilizar uma fórmula, que no caso é a fórmula soma. Beleza? Você vai abrir parênteses, vai selecionar todo mundo, não esqueça do igual, e vai fechar o parênteses, e aí nós teremos o resultado. Beleza? Bem, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Nós aprendemos aí um recurso muito importante sobre fórmulas e funções que a gente vai utilizar bastante durante as nossas próximas aulas. Então treinem, pratiquem, se puderem peguem outros exemplos para fazer de soma, por exemplo, tá? No caso de função você pode alterar o valor ou o símbolo de soma, né, de adição pelos demais, ou seja, você pode dividir, você pode multiplicar, você pode subtrair, utilizando a maioria dos sinais mais comuns aí que nós utilizamos na matemática, tá? Então, só a título de informação: soma, tá? Adição,
Subtração normal, tá vendo? A diferença vem um pouco mais agora. A divisão nem tão diferente assim, né? Então, esse é o caractere para divisão que a gente vai usar aqui. Multiplicação, esse fica bem diferente, né? Que é o asterisco. E a exponenciação, caso você queira levar o número a uma potência, tá? É o acento. Beleza? Então, esses são os sinais principais aí de operações matemáticas. Caso você queira fazer uma função, você pode utilizar qualquer um desses no lugar desse aqui. Então, se você quisesse multiplicar ao invés de somar, ó, é só mudar o símbolo, não tem mistério, tá bom? Então, se eu mudar aqui, ó lá, ele já multiplicou ao invés de somar. Vou dar 2 cliques, vou voltar a somar, tá lá o resultado normal. Ok, gente? Então, essa é a nossa primeira atividade. Se você puder fazer aí na sua casa, faça, pratique um pouco. Se você puder, já começa a fazer aí também uma planilha com os seus gastos, tá? A gente vai, mais à frente eu vou fazer um modelinho aí com vocês, mas se você puder já vai colocando aí no Excel, mais ou menos aí em colunas, o quanto que é a sua despesa, o quanto que você gastou, de repente numa semana ou no mês, para você já poder ir fazendo, poder treinando isso, treinando somar um valor pelo outro, subtrair de um valor pelo outro, para você já poder ir praticando, tá bom? Então é uma recomendação, uma ideia que eu lhe dou, que você pode utilizar para praticar, mas fiquem tranquilos que nós vamos trazer outros exercícios para também você poder fixar esse conteúdo. É só o começo, é só a introdução mesmo de fórmulas e funções, e nas próximas aulas a gente vai praticar bastante. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Desejo a todos uma excelente semana. Bom descanso a vocês. Se cuidem, fiquem todos bem. E a gente se encontra na próxima videoaula, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.